Hoje em Efésios capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, onde nós contemplamos três características, características essas espirituais relacionadas à obra do Espírito, a transformações internas na vida do crente, ao ministério do Espírito Santo de uma maneira pessoal e não visível em cada um de nós. Eu não vou pedir para que vocês repitam, porque já foi dito aqui pelos irmãos que nos ajudaram a trazer isso. Inclusive aqui tem duas perguntas aqui interessantes que trouxeram. Uma é se existe a possibilidade da carne não ser guiada, do crente não ser guiado pelo Espírito. E a segunda pergunta aqui também, bastante interessante, é com relação a Paulo, ao contraste, aquele dilema que ele apresenta para nós no capítulo 7. Isso aí daria uma outra série aqui de estudos, eu não vou nem entrar nesse assunto, mas talvez respondendo a primeira pergunta, nós já tenhamos um direcionamento para esta pergunta, se Paulo era ou não guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, antes de entrarmos aqui no texto de Efésios, nós precisamos entender que existe uma diferença de ter e ser. Ok? Eu tenho o Espírito em mim, porque sou um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus. Mas nem sempre eu estarei respondendo em obediência ao que o Espírito quer e deseja que eu faça. Eu posso ser desobediente. E nessa desobediência, entristeceremos o Espírito de Deus e faremos aquilo que a carne ou o eu quer, e não aquilo que o Espírito quer. Então, neste momento de desobediência, eu tenho o Espírito, mas não estou sendo guiado pelo Espírito. Eu estou deixando meus desejos, minhas vontades, minhas preferências me guiar. E aí há o dilema de Paulo. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, isso eu faço. Entende? Então há essa possibilidade. Quero ilustrar isso da seguinte maneira. Vamos dizer que a gente vá para um lugar, não sei, quem gosta aqui entusiasta aí de passeios na natureza? Levanta a mão, eu sou. De andar no meio do mato, fazer trilha, acampar, eu estava ali empolgado, não sei nem de quem é aquela barraca, eu vou conhecer lá ali os seus aposentos, me convide para ir lá. Mas vamos supor que a gente vá para um lugar onde a gente não tem um GPS, onde a gente não tem aplicativos de trilha, o Wikiloc, por exemplo, que nós baixamos a trilha e fazemos por conta própria. Mas tem cantos por aí que nunca ninguém foi, nunca ninguém se animou de gravar isso. Então vamos supor que a gente vá para esse lugar e precisamos adentrar em uma área desconhecida e que normalmente, algumas vezes, essa área só é acessada através de um guia, de uma pessoa credenciada que conhece o local e sabe por onde nos guiar. Recentemente eu fui à Chapada Diamantina e tem uma trilha lá da Cachoeira da Fumacinha, se eu não me engano um dia todinho, você vai de manhã logo cedo, 7 da manhã, chega de 6 da noite. Rapaz, mas é fantástico. Para quem gosta, depois conversa comigo depois do culto, eu vou te dar umas dicas. Mas lá só é acessado através de guia. E aí vem o guia e todas as pessoas têm que segui-lo. Se você fizer algo, a trilha é perigosa, não é para todo mundo. É entre o leito de um rio com pedras, cachoeiras. Então, se você for para um lugar por conta própria, você está correndo um sério risco de se acidentar, de se dar mal, como a guia lá relatou. Alguns turistas lá desobedeceram as suas ordens, fraturaram o tornozelo, tiveram que sair de lá carregado em macas. Então, é isso que acontece conosco. O Espírito Santo habita em nós, ele está ali na nossa frente para nos guiar pelos caminhos da verdade, que Deus deseja que nós sigamos. Mas se nós decidimos não obedecer,
nós vamos estar entristecendo e vamos estar correndo um sério risco de nos machucarmos, quer seja por nos darmos mal nas nossas decisões ou pela própria disciplina do Senhor. Então, eu acho que aqui a gente já consegue responder as duas perguntas. Posso ter o Espírito e não ser guiado por ele? Muitas vezes, sim. Teremos o Espírito e seremos homens desobedientes. Então, hoje nós vamos ver características externas daquilo que Paulo diz: aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, eu quero ver algumas características as quais estão presentes nesses que são guiados pelo Espírito, mas também nos caracterizam como filhos de Deus, seguindo aí a nossa temática, homens guiados pelo Espírito Santo, e agora as evidências externas. Efésios capítulo 4, eu quero considerar do verso 17 até o capítulo 5, verso de 1 a 2, e depois nós vamos passar para o verso 15 até o 20, do capítulo 5, ok? Está escrito: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela natureza do seu coração. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês, e a revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a verdade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, temos diante de nós a Tua preciosa palavra, e mais uma vez, Senhor,
e pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito para entendê-la e aplicar a nossa vida. Transforma, Senhor, por esta palavra, aquilo que ainda precisa ser transformado em nosso ser interior, para que possamos expressar, Pai, a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua luz, por onde quer que andamos, através de evidências, características externas de homens guiados pelo Teu Santo Espírito. É por Ele, Senhor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo, que eu te peço também a orientação, sabedoria esta manhã, para expor a Tua palavra, para pregar a estes irmãos de maneira que eles entendam, que eu não venha atrapalhar em nada. O Senhor sabe, conhece as minhas limitações e quão dependente sou da Tua graça para estar aqui esta manhã. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma geração marcada pela superficialidade espiritual. Muitos afirmam pertencer a Deus, mas poucos demonstram evidências claras ou marcas de uma vida transformada pelo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus apresentam marcas visíveis à sua fé, ou de sua fé, manifestas por meio de suas atitudes, escolhas e caráter. Paulo, escrevendo aos Efésios, essa segunda parte da carta é uma parte mais prática, a primeira parte teológica, a segunda uma carta mais prática, uma maneira mais didática de Paulo dizer, olha, vocês têm o Espírito, mas não estão sendo guiados pelo Espírito. Eu não sei se vocês perceberam, ele disse, olha, se antes você roubava, não roube mais, se mentiu, não mintam. Ou seja, crentes que haviam recebido o Espírito, pertenciam à igreja de Cristo, mas não estavam dando um bom testemunho, não estavam evidenciando através de características espirituais aquilo que havia acontecido em seu interior. E ele exorta então aquela igreja a mudar, a transformar também não somente o seu interior, mas seus hábitos, seus costumes, seus pensamentos, atitudes, escolhas e o seu caráter, à luz do Evangelho. As Escrituras estabelecem que tais marcas espirituais não são produzidas pela força humana ou por mera religiosidade, mas pela atuação contínua do Espírito Santo de Deus no coração do crente genuíno. Nosso desafio neste congresso não é ouvir a voz do pastor Maxwell, mas ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que nos fala pelas Escrituras, e examinar com muita sinceridade se em nossa vida há marcas espirituais que nos caracterizam como filhos de Deus, nos caracterizam como uma igreja, como um corpo que glorifica ao seu Senhor, ao cabeça Jesus Cristo. E se essas marcas estiverem presentes em nós, elas devem ser demonstradas, elas devem ser visíveis, de maneira que todos que vejam o nosso falar, a forma como agimos, a forma como tratamos uns aos outros, como tratamos as pessoas lá fora do mundo, de uma maneira que glorifique a Deus e que diga, olha, ali está um crente em Jesus. Ali está um homem transformado. Quem era o irmão ou quem era fulano de tal? E agora olha como ele mudou seu comportamento, sua fala, suas expressões. As marcas espirituais visíveis que irei apresentar nesta manhã, que nós vimos ontem que elas só são possíveis através de uma transformação prévia por parte do Espírito Santo, elas evidenciam que de fato nós somos a habitação do Espírito, que de fato nós tivemos uma mente transformada e que somos então filhos de Deus. É provável que você esteja perguntando agora que marcas espirituais são essas, pastor? Então, a partir do texto que nós lemos, eu quero agrupar essas marcas em três diferentes afirmações. A primeira delas, homens guiados pelo Espírito Santo andam cheios do Espírito.
Ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele alerta aquela igreja e aqueles irmãos que não deveriam mais viver embriagados com o vinho, que levam à libertinagem, mas deveriam deixar-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Em contraste com a embriaguez que se manifesta em comportamentos irracionais e fora do controle, os que estão conscientemente cheios do Espírito Santo submetem-se à sua vontade e à sua influência, ao seu desejo, ao seu direcionamento. Eu pergunto aos irmãos, alguém aqui já presenciou, já viu um homem embriagado com bebida alcoólica? Ele vive normal como um homem sadio ou apresenta características visíveis, diz, rapaz, fulano tá bêbado. É aquele camarada que já anda assim, não acerta o caminho de casa, né? Eu não sei como é que ele consegue chegar, mas não tem consciência do que fala, fala buluada, cuspindo em você, soprando em você, um cheiro de cachaça da molesta, e são marcas visíveis que você diz, rapaz, tu já tá bêbado de novo, cara, tu já se embriagou de novo, tô falando alguma bobagem aqui ou não? E Paulo usa esse contraste, não se embriagueis com vinho, porque o homem embriagado dá sinais visíveis do seu estado, mas ele diz, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Demonstre que vocês são salvos. Demonstre que vocês estão cheios de Espíritos e são guiados por Espírito através de características visíveis. Apresente-se como filhos de Deus. E a pergunta é, irmão, será que nós, como crentes em Jesus, aqueles que têm a habitação do Espírito Santo, demonstram essas características? Está evidenciando que somos filhos de Deus através das nossas palavras, dos nossos comportamentos, quer seja em casa, com a esposa, com os filhos, no trabalho, com os amigos, na diversão, no jogo de futebol? Ou permitimos que essas evidências sejam escondidas em uma caixinha inacessível e a carne aflore no nosso andar diário? O imperativo para ser cheio do Espírito sugere que esta ação deve ser algo contínuo, essa experiência ela deve ser permanente na vida de homens guiados pelo Espírito Santo. Certa vez, conta-se a história de que havia 3 jovens perguntando ao seu pastor como eles poderiam ser cheios do Espírito Santo. O que eles deveriam fazer para ser cheios do Espírito Santo? Como era uma vida cheia do Espírito Santo? E o seu pastor então pegou uma peneira, entregou aqueles 3 jovens e disse, olha, vai ali no rio, ou trazendo aqui para o nosso contexto, vai ali na lagoa e me traga essa peneira cheia d'água. Aqueles jovens pegaram a peneira e ao caminhar em direção à lagoa, começaram a perceber, como a gente vai trazer essa peneira cheia d'água? Isso parece algo impossível, e ficaram lá, quando empurravam ela dentro d'água, e quando levantavam a água, empurravam a peneira dentro d'água e empurrava a água, e o pastor olhando, até que 2 saíram, disse, esse pastor está ficando doido, isso é impossível. Mas um ficou lá, e tentando. Chegando lá, o pastor foi até ele e perguntou, meu jovem, você conseguiu encher a peneira? E ele disse, não, pastor, ainda não. Eu não consigo tirar ela da água cheia. Então o pastor disse ao jovem, pois é, assim é a vida cheia do Espírito Santo. Não podemos viver fora dele. Não podemos andar fora dele, porque ao tentar sair, nós vamos ser esvaziados. Nós precisamos estar imersos ao Espírito, deixar que ele nos domine totalmente. E aí aquele jovem entendeu que a peneira só poderia permanecer cheia quando ela estivesse submersa na água. Nós precisamos compreender isso.
Não dá para viver uma vida cheia do Espírito se não andamos, se estamos fora do Espírito. Não dá. As Escrituras afirmam que todos os crentes em Jesus, eles são batizados, habitados e selados pelo Espírito Santo de Deus no momento da sua conversão. Essa realidade ocorre apenas uma vez, mas se os cristãos estão crescendo na semelhança de Cristo, eles devem ser continuamente cheios do Espírito Santo. O livro de Atos fornece vários exemplos de que ser cheio do Espírito Santo é uma experiência que deve ser renovada, que se renova continuamente. Por exemplo, em várias ocasiões, os apóstolos Pedro e Paulo foram cheios do Espírito Santo, como outros irmãos da igreja primitiva. Andar cheios do Espírito é manifestar frutos espirituais. Há exemplos daqueles que Paulo identifica em Gálatas 5, 22 e 23. Ele fala do fruto do Espírito como sendo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os que manifestam o fruto do Espírito são também guiados pelo Espírito Santo. São aqueles que são chamados filhos de Deus, conforme vimos em Romanos 8, 14. Seu comportamento em casa, no trabalho, na igreja, na rua, seja lá onde for, não é mais dirigido por seus desejos pessoais, ou seja, seus desejos carnais, mas pelo poder santificador do Espírito Santo. Irmãos, e como homens, como maridos, que a maioria de nós que estão aqui presentes temos alguns jovens, algumas crianças ainda, mas que um dia espero constituir família e casar-se, como é que estamos sendo guiados dentro do nosso lar? Hoje ouvimos aqui em um dos quartos trazendo a reflexão da responsabilidade que temos para educar as gerações futuras. Como é que o seu filho está olhando para você? O que é que ele vê ao olhar para você? Não é para o seu aspecto exterior, mas para as suas atitudes. Como você trata a sua esposa? Como você a ama? Como você se entrega por ela, como diz Efésios 5? Como ele está vendo isto? Como a sua esposa vê você, homem de Deus? Um homem guiado, direcionado, que cuida da parte mais frágil, que é cheio do Espírito Santo até dentro da sua casa, quando ninguém está vendo, só a sua família. Como é a sua vida no lar? Ou você espera para ser cheio do Espírito Santo só quando dá um passo para fora na rua? Quando está na frente do pastor, esquecendo que Deus está presente com você a todo tempo. São análises, são reflexões que precisamos fazer a fim de identificarmos se estamos vivendo de uma maneira que permitimos estar cheios continuamente pelo Espírito Santo de Deus. Se compararmos Efésios 5, 18 e 19 com Colossenses 3, 16 e 17, nós vamos perceber que o fruto produzido por quem está cheio do Espírito é o mesmo produzido por aquele cuja palavra de Deus habita nele de maneira ricamente, como Paulo diz. Assim podemos ver que obedecer à ordem de ser cheio do Espírito Santo envolve também leitura e submissão à palavra de Deus. Eu entendo que esses textos estão falando de uma mesma verdade, porque os frutos são iguais. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra. É ser direcionado pela palavra, é o mesmo que ser guiado pelo Espírito Santo.
se temos alguma decisão a tomar, se temos alguma coisa a fazer, o que é que Deus me orienta por meio da palavra? Tem pessoas que pensam que estar cheio do Espírito Santo é entrar em um êxtase espiritual. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus, permitindo que ela direcione as suas escolhas, permitindo que, quando Paulo diz em Efésios, não minta, aquele que mente não minta mais, é me submeter a esta ordem. Irmãos, quantas pessoas são conhecidas, inclusive crentes, por suas mentiras? Eu ainda tenho um trabalho secular, sou analista de sistemas também, trabalho numa empresa que muitas vezes me pediram para mentir, e eu disse que não ia fazer isso. E o dono dizia, mas Maxwell, você vai arrumar uma confusão aqui para mim? Eu digo, eu não posso mentir. Aí ele disse, então o Maxwell não atende mais telefone. Eu disse, graças a Deus, que eu não vou precisar fazer isso. Mas se eu atender vai ser para mentir. Para falar a verdade. E não para mentir. Irmãos, e o testemunho que o Espírito Santo, através da minha pessoa, me ajudou a dar naquela empresa, eu estava até conversando com os irmãos que vieram comigo hoje me permite uma relação de confiança. Quando eu preciso sair para resolver alguma coisa da igreja, eu falo lá, eu digo, olha, eu preciso sair para resolver o negócio da igreja. Está acontecendo um problema e eu preciso sair. Pode ir, Maxwell. Eu preciso viajar, pode ir, Maxwell. Eu preciso ir para um congresso, para uma conferência, pode ir. Uma relação de confiança. Mas tem crentes que às vezes quer participar de um congresso, eu estou doente, não vou poder vir hoje não, viu? Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Mentir é obra do Espírito Santo? Não, irmãos. Sejam verdadeiros. Conquiste a confiança, dê um testemunho da sua fé, daquilo que é prioridade para você. Assim, irmãos, nós podemos ver que obedecer a ordem de ser cheios do Espírito envolve leitura, meditação e submissão à palavra de Deus, permitindo que as Escrituras permeiem nossos corações e mentes, transformando-os à semelhança de Cristo. E à medida que alinhamos nossa vida com o ensino bíblico, aplicando as suas verdades com a ajuda do Espírito Santo ao nosso cotidiano, estaremos cada vez mais sob o controle e direcionamento do Espírito de Deus. Portanto, ser cheios do Espírito implica em submeter-se à autoridade de Cristo, permitindo que a sua palavra domine e transforme nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, ações, promovendo comportamentos visíveis. Homens cheios do Espírito Santo têm a palavra de Deus como objetivo de sua meditação. Homens cheios do Espírito Santo buscam refletir o caráter de Cristo em si e têm satisfação em obedecer, em fazer a vontade do Pai. Deixo a pergunta: você é um homem cheio do Espírito Santo como descreve as Escrituras? É fácil dizer estou cheio do Espírito, mas do jeito que as Escrituras descrevem, será que vivemos uma vida cheia do Espírito? A segunda marca visível que eu quero trazer para nós aqui, agrupando as informações do nosso texto, nos ensina que homens guiados pelo Espírito Santo andam em novidade de vida. O Novo Testamento revela que, como cristãos, fomos chamados a abandonar o pecado e a viver em uma novidade de vida, manifestando pureza, contentamento, fé, piedade, boas obras, sabedoria e verdade. Em todas as áreas da vida, somos desafiados a apresentar um comportamento digno do Evangelho, refletindo o caráter de Cristo, afinal fomos feitos filhos de Deus.
O conceito de andar em novidade de vida refere-se à maneira como uma pessoa vive diariamente. Aquilo que ela faz, como ela pensa, como ela fala, quais são os seus comportamentos cotidianos. Aqueles cuja vida é dominada pelos desejos da carne revelam que ainda não experimentaram a verdadeira regeneração do Espírito de Deus. Em contrapartida, os que andam no Espírito evidenciam por meio de uma vida transformada que foram salvos pela fé, que pertencem a Cristo e são verdadeiramente filhos de Deus. Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não dá para desassociar ser cheio do Espírito, uma vida cheia do Espírito, com uma vida que anda fora. Lembra lá da ilustração do guia? Em um caminho que você não conhece, você tem que andar por onde ele manda. Às vezes vai ser preciso subir ou transpor alguns obstáculos, e ele vai dizer, olha, bota a perna aqui, se apoia aqui, que aqui você consegue. Em uma das minhas aventuras aí, precisamos atravessar um leito do rio que eu olhei assim, não tem como passar aqui. Aí a guia disse, tem. Você precisa colocar a mão aqui, apoia o joelho aqui, coloca o peso do teu corpo, divide entre a mão e as pernas que você vai conseguir passar. Era uma distância, eu acho que quase do tamanho desse templo, e passamos ali com segurança, obedecendo às orientações do guia. Se eu estou cheio do Espírito Santo, a minha vida, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, deve refletir esta característica. Deve ser guiado pela palavra, por aquilo que Deus determina para mim. Assim como caminhar exige dar um passo de cada vez, andar no Espírito envolve viver continuamente sob o controle e direção do Espírito Santo. Pensamento a pensamento vão ser transformados. Palavra a palavra serão ditas o que for útil para edificação e não palavras soltas que machucam, que ferem, muitas vezes desnecessárias. Paulo diz, quando for necessárias e forem úteis para edificação. Estas são as palavras que devem sair da sua boca, de homens cheios, homens conduzidos, que andam no Espírito. Decisão a decisão, tudo em nossa vida deve ser conduzido pelo Espírito de Deus. Isso é possível porque em Cristo Jesus, como vimos ontem, Deus quebrou a lei do pecado, aquilo que nos condenava, nos libertando da condenação, porque Ele transforma nossa mente, porque Ele é habitação permanente em nós. Então é possível vivermos cheios de Espírito e andarmos também no Espírito. Como disse alguns dos irmãos aqui hoje no quarto, é uma questão de submissão ao Espírito de Deus. Não é tentar. Tentar, todos nós vamos tentar e certamente vamos falhar. Mas se eu me submeto, se eu me rendo ao Espírito, deixando que Ele opere através da minha vida e em mim e apesar de mim, certamente seremos guiados pelo Espírito de Deus, meus irmãos. Desse modo, o próprio Espírito ele nos capacita a obedecer aos princípios divinos e a viver de maneira que agrada ao Senhor. Assim como um filho honra a seu pai por meio da obediência, também devemos honrar ao nosso Pai Celestial obedecendo a Deus. Eu acredito que vocês que são pais, que tiveram esse privilégio e essa honra, mas também essa importante missão de educar seus filhos, vocês se sentem alegres quando
seus filhos lhe obedecem, certo ou errado? Isso lhe causa, lhe dá alegria, lhe dá orgulho. Mas também quando eles desobedecem, lhe causa tristeza, principalmente quando você precisa discipliná-los. Acredito que ninguém aqui queira disciplinar seus filhos. Eu não tenho filhos, mas a minha irmã teve um primeiro casamento que não foi bem sucedido, ela era muito nova, e quando ela se separou do marido, ela voltou para a casa dos meus pais. E nessa ocasião eu ainda não havia me casado, eu ainda morava com eles, e por um bom tempo eu meio que puxei essa responsabilidade, esse papel de pai neste meu sobrinho. E teve uma vez, irmãos, que quando eu me casei, eu sempre passava lá, assistia a ele, perguntava, via como é que ele estava. Hoje ele me considera como um pai. E em uma das ocasiões eu passei lá, eu já tinha conversado com ele, que eu fiquei sabendo que ele estava perdendo algumas aulas por causa de brincadeiras com os amigos, para sair com os amigos. E eu conversei com ele, eu disse, olha, da próxima vez que eu tomar conhecimento disso, eu vou precisar lhe disciplinar, eu não quero fazer isso. Por isso eu estou lhe ensinando, eu estou lhe educando que isto é errado, que você não pode fazer isso. Mas da próxima vez você está avisado. Aí ele ficou olhando assim para mim, eu digo, você entendeu? Aí ele entendi. Eu digo, tudo bem. Passou o seu tempo. Quando eu passo lá na casa da minha mãe antes de ir para o trabalho para ver se ele tinha ido à escola, ele estava em casa. Eu digo, poxa rapaz, tu não foi não para a escola? E ele, não fui não, que hoje não tem aula não. Eu digo, como assim? Era uma quinta-feira, eu acho, quarta ou quinta-feira. Como assim hoje não tem aula? Aí ele, não, porque a escola foi entregue à Justiça Eleitoral, era tempo de eleição, para ser local de votação. Eu digo, tá certo. Aí saí com a minha esposa, deixei ela no trabalho. Aí quando eu passei na frente da escola dele, que era caminho para o meu trabalho, os alunos lá, tudo cheio de aula. Irmãos, veio aquele... Eu parei o carro e perguntei lá, deve estar tendo aula normal? Tá, para todas as turmas, tá. A escola, não, a escola só vai ser entregue sexta-feira. Irmão, sabe aquele fogo assim? Aí eu liguei para ele, tá tendo aula? Ele, não, eu digo, tá assim que eu estou aqui na frente da sua escola. Ele, não, me perdoe, ele me chama de Cacá. Me perdoe, Cacá, me perdoe, Cacá. Eu digo, quando chegar a gente conversa. Aí minha mãe, você vem almoçar aqui? Eu digo, vou não, porque se eu for... Esperei a raiva baixar, a raiva acalmar. Aí à noite eu passei lá, aí conversei com ele, chamei ele no quarto, eu dei uma palavra, eu dei um ensinamento e eu preciso agora fazer com que ele entenda que o que ele fez é errado e que a minha palavra ela é válida. Ele não vai poder me enganar. E ali eu disse para ele, eu digo, olha, isso vai doer mais em mim do que você. E eu cumpri então aquilo que eu havia determinado para ele. Mas, como eu te estava dizendo, como pais, nos alegramos quando o filho nos obedece. Você acha que é diferente com Deus? Quando você entristece a Deus, que Ele precisa lhe disciplinar? Quando você desobedece, que Ele precisa trazer disciplina sobre nossa vida? Não é, irmãos. Aqui tem vários pastores aqui, todos sabem, eu já precisei fazer isso na igreja, disciplinar irmãos em pecados. Irmãos, muitas vezes diáconos, eu já precisei fazer isso. E os pastores sabem como isso é difícil, como isso nos causa tristeza. E eu garanto a você, não é a tristeza que nós sentimos não é maior do que a tristeza que Deus sente, do que a tristeza que o Espírito Santo de Deus ele sente naquela hora. Então vamos caminhar, vamos andar sobre a direção do Espírito, como redimidos em Cristo Jesus, não como pessoas hostis a Deus, escravas do pecado, porque já fomos livres do pecado, como vimos ontem em Romanos. Então o fato de Cristo ter quebrado o poder do pecado não significa que o crente deixará de lutar contra o pecado e as tentações. Embora sejamos nova criatura, como foi citado também, estava tudo anotado aqui, eu acho que vocês pegaram minhas anotações, não foi? Como foi citado aqui em um dos devocionais, em 2 Coríntios 5,17, ainda lutamos contra os desejos pecaminosos.
Infelizmente, ainda temos a raiz do pecado dentro de nós. E frequentemente o velho homem, ele quer dar as caras, ele quer sair, ele quer mostrar suas unhas, ele quer nos levar, ele quer nos incitar ao pecado. E aí vem o contraste, está tudo aqui, ó. Se alguém quiser ler aqui, depois eu passo para vocês. De Paulo, Romanos 7 e Romanos 8. Em Romanos 7, o apóstolo Paulo fala de uma guerra constante entre a carne e o espírito, entre querer e o fazer. Guerra que Paulo resumiu muito bem quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17, diz: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Cair nas armadilhas da carne, nas armadilhas, nos laços impostos pelo diabo, é entristecer o Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, tenhamos cuidado, para não cair nas armadilhas pelo caminho. Que possamos estar revestidos de toda a armadura de Deus na luta contra o pecado e, por meio do poder do Espírito Santo, renunciemos à impiedade e às paixões mundanas, demonstrando que verdadeiramente somos filhos de Deus, somos a habitação do Deus vivo. Então, para finalizar aqui, eu quero apresentar uma terceira marca espiritual dos filhos de Deus, que nos ensina que homens guiados pelo Espírito Santo têm seu caráter moldado a Cristo. Acredito ser do conhecimento de todos vocês que o Senhor Deus, Ele se deleita na excelência moral e espiritual daqueles que pertencem a Ele. E aqui eu tenho várias passagens, nós não temos tempo para ver nenhuma delas, ou todas elas, mas Romanos 8, 29 em especial, diz o seguinte: aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Deus nos escolheu, Deus nos salvou, Deus nos santifica para sermos a imagem de Jesus Cristo, para refletirmos a sua luz, refletirmos a sua glória, para exalarmos o seu bom perfume. Se você quer saber como é uma vida cheia do Espírito e o andar no Espírito, não busque exemplo em mim, nem no seu pastor, porque somos falhos. Muitas vezes, como você, vamos andar em desobediência. Muitas vezes ele vai precisar puxar nossas orelhas também. Mas busque este exemplo em Cristo. Olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Ele é o perfeito e único exemplo de alguém que andou sob o total controle do Espírito Santo, que andou cheio do Espírito Santo em todas as áreas de sua vida e ao longo do seu ministério. Em seu ministério terreno, Jesus resistiu às tentações no deserto. Como? Pelo poder do Espírito Santo, estando cheio do Espírito Santo. Ele ensinou, ele anunciou, ele evangelizou, fez milagres e sinais na dependência do Espírito Santo de Deus. Ao assumir a forma humana, o Filho de Deus deixou de fazer uso dos seus atributos, conforme está escrito em Filipenses 2, 7 a 8, para submeter-se completamente à vontade do seu Pai e ao poder do Espírito Santo de Deus, como afirma João, capítulo 4, 34 e Mateus 12, 28. Foi sob o total poder do Espírito Santo que Jesus exerceu o seu ministério terreno, de maneira que negar esse fato seria cometer um pecado imperdoável, como diz também Cristo em Mateus 12, 31. Do nascimento virginal à ressurreição, o Espírito Santo assistiu com poder a Jesus Cristo em todos os seus dias aqui na terra.
Agora pense comigo, meus irmãos. Se a todo momento nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava cheio do Espírito e andava no Espírito, por que então nós, chamados a ser conforme a sua imagem, não haveremos de ser semelhantes a Ele? Haveremos de andar em desobediência diante de Deus? Satisfazendo os nossos próprios desejos? Ou permitiremos ser cheios do Espírito para que andemos no Espírito e sejamos conformados à imagem de Cristo? Porque não deveríamos seguir seu exemplo de obediência plena e total à vontade do Pai? Ele declarou: eu estou aqui para satisfazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. E você está aqui para quê? Eu estou aqui para quê? Nós estamos aqui para quê? Fomos salvos, chamados para quê? Se não para glorificar a Deus e satisfazer a vontade de Deus e não mais as dos desejos carnais. Por isso somos instruídos, exortados, ordenados a mortificar a velha natureza, a se despir do velho homem e se revestir da nova natureza e do novo homem criado em Cristo Jesus para as boas obras. Me dê pelo menos um motivo pelo qual não deveríamos ser a semelhança de Cristo. Meus irmãos, homens de Deus, um dia todos nós que estamos em Cristo, salvos pela fé, seremos totalmente conformados a Cristo. Seremos como Ele é e gozaremos de um estado de perfeição eterna diante de Deus, livre do pecado, livre da inclinação para o mal, de desejos pecaminosos, porque o nosso desejo, a nossa vontade vai ser unicamente satisfazer a Deus. Então, por que não começamos a viver isso hoje? Por que não começamos agora a viver o que seremos amanhã em nosso lar celestial? Homens guiados pelo Espírito Santo têm seu caráter moldado a Cristo. Dizem que, não sei se é verdade, mas já escutei muitas vezes isso. Uma irmã chegou para o seu pastor e disse: pastor, tem alguma salinha desocupada aqui na igreja? E o pastor ficou pensando: o que essa irmã está querendo? Por que a pergunta? E resolveu dizer: por que, irmã, a senhora me pergunta isso? E a irmã disse: não, porque eu estou precisando passar um tempo aqui com a minha família. E o pastor: está acontecendo alguma coisa na sua casa, algum problema, aluguel, vocês não estão conseguindo pagar? Aí ela: não, pastor, é porque meu marido aqui é uma pessoa e lá em casa é outra totalmente diferente. Irmãos, eu espero que isso não seja a realidade na vida de nenhum de nós aqui. Que possamos ser em casa homens cheios do Espírito, que andam no Espírito, que estão sendo conformados à imagem de Jesus Cristo, que amem nossas esposas, filhos, da maneira como Cristo amou a sua igreja, se entregando por ela, amando apesar dos seus pecados. Muitas vezes ficamos bravos com os erros das nossas esposas. Eu fico chateado. Acredito que você não é diferente, mas eu não posso deixar de amá-la. Eu não posso deixar de cuidar dela. Eu não posso permitir que o sol se ponha sobre a minha ira. Lá em casa a gente tem uma regra: a gente não vai dormir brigado. A gente não dorme, mas brigado também não vai dormir. A gente precisa resolver esse negócio. E graças a Deus, faz muito tempo, irmãos, eu nem lembro mais,
quando aconteceu isso, mas a gente tem essa regra. Se somos guiados pelo Espírito Santo, precisamos ser conformados a Cristo em casa, no trabalho, na rua, na igreja, seja lá onde estivermos. Precisamos exalar este bom perfume. Precisamos dar o bom testemunho. Mostrar para as pessoas que realmente somos filhos de Deus. O ministério do Espírito Santo na vida do crente não vai muito além, ou melhor, o ministério vai muito além de convencê-lo do pecado. O ministério vai além de nos convencer de uma justiça vindoura, da justiça de Deus, da graça do Senhor, do seu juízo. O ministério do Espírito Santo não só nos leva a Cristo, como trabalha em nossa santidade para nos moldar progressivamente ao caráter de Jesus, revelando a sua glória em nós e apesar de nós, dia a dia, pensamento a pensamento, atitude a atitude. Portanto, para quem deseja saber se verdadeiramente é guiado pelo Espírito Santo, a pergunta que precisa ser feita é esta: meus pensamentos, desejos, sentimentos, palavras e ações refletem o caráter de Cristo revelado nas Escrituras? A gente costuma olhar assim, não é? A nossa vida e comparar com as pessoas que estão ao nosso lado. Vale de nada. A régua está acima. A nossa vida, pensamentos, atitudes, palavras devem ser comparadas à de Cristo revelada na Bíblia. Será que tudo o que penso, que falo, que faço, as pessoas conseguem ver nisto Jesus Cristo em mim? São perguntas que precisamos respondê-las sinceramente diante de Deus, irmãos. Em seu livro Fogo Estranho, John MacArthur ele escreve o seguinte, abro aspas: na verdade, a vida cristã, em toda a sua plenitude, é uma vida que deseja estar sob o poder do Espírito Santo. Ele deve ser a influência dominante em nossos corações e em nossas vidas. Somente Ele nos capacita a viver vitoriosamente sobre o pecado, a produzir os frutos do Espírito e a agradar ao Pai Celestial. É o Espírito Santo que nos dá maior intimidade com Deus. Ele ilumina as Escrituras, glorifica Cristo em nós e para nós nos guia à vontade de Deus, nos fortalece e também nos ajuda por intermédio de outros cristãos. O Espírito intercede por nós constantemente e incessantemente diante do Pai, sempre de acordo com a perfeita vontade de Deus. E Ele faz tudo isso para nos conformar à imagem de nosso Senhor e Salvador, garantindo que um dia seremos totalmente aperfeiçoados quando virmos Cristo face a face. Então eu finalizo aqui lembrando que homens guiados pelo Espírito Santo estão livres da condenação eterna, têm a mente transformada, são habitação ou templo do Deus vivo, andam cheios do Espírito, andam em novidade de vida e têm seu caráter moldado dia a dia ao de Cristo Jesus. Espero que essas características possam ser encontradas na vida de cada um de nós. Se elas lhe faltam, clame a Deus pelo perdão. Arrependa-se, converta-se ao Senhor Jesus
e com a vida regenerada. Então seja guiado pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Finalizo esse tempo deixando mais uma pergunta para vocês. Quem dirige a sua vida hoje, a carne ou o Espírito? Baixe suas cabeças, feche seus olhos. Obrigado, Deus, pelo tempo aqui que o Senhor nos concedeu de aprendizado mútuo com os nossos irmãos no Rio Grande do Norte, por estes homens valorosos se dispor a escutar a Tua palavra, deixar seus afazeres, seus compromissos, para priorizar a vida espiritual, Senhor. Que o Teu Santo Espírito tenha plena e total liberdade para tirar de nós aquilo que não Te agrada, para transformar nossos pensamentos, nossos desejos, nossas palavras, nossas ações, quer em casa, no trabalho, na rua, na igreja, que possamos evidenciar que de fato somos Teus filhos, que possamos, Senhor, andar cheios do Espírito, andar guiados no Espírito e sermos conformados diariamente à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Para isso suplicamos a ajuda daquele que habita em nós. Que o Senhor nos ajude por meio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.